Paz de Deus, meus irmãos de GTC. Os irmãos já pararam para analisar por que com o Inário 5 os irmãos tiveram uma preocupação de colocar o andamento do hino, mas não aquele andamento fechado. Tem um andamento a mínima, na igreja nós tocamos a média e tem a máxima. E se tocar nos extremos, na mínima, e tocar na máxima, nós não perdemos o sentimento do hino, o sentimento da poesia, como que ela foi escrita, o que o hino está falando. Ela tem os limites para você tocar sem perder o sentimento. Na mínima, se tocar às vezes menos do que o mínimo, você perde o sentimento do hino. Ou quando toca mais do que a máxima, você perde o sentimento. Então, tocando tanto na mínima, quanto na média, quanto na máxima, não perdemos o sentimento. Deixa eu explicar para os irmãos. A obra de Deus é tão bonita e os irmãos que Deus coloca lá para cuidar, né? A comissão musical em todos os sentidos, né? Vamos falar para a gente na parte das cordas, né? Os irmãos perderam, né? Não perderam, se dedicaram muitas horas ali para colocar desde arcada, nos momentos corretos, onde aquela preocupação, trabalhando arcada com a poesia, com o sentimento do hino e com todas as conversas do soprano, contralto, tenor e baixo, para que sempre a arcada está perfeita. Da mesma forma, é a preocupação com o andamento. Vamos para alguns exemplos, né? Os irmãos, a corda, graças a Deus, o instrumento de cordas, mesmo depois da pandemia, é bem-vindo, né? Bem visto em todos os locais. Quando nós vamos tocar numa reunião de enfermo, ou quando nós vamos tocar no hospital, qual velocidade devemos tocar? Devemos tocar no mínimo. Por que devemos tocar no mínimo? Porque o enfermo, ou no hospital, os pacientes de um hospital, o enfermo que você está visitando, ele está sendo medicado. Então, quando você toca no mínimo, a melodia que sai dos nossos instrumentos, ele acalma o sistema nervoso daquela pessoa que está ouvindo. E quando acalma o sistema nervoso daquela pessoa que está ouvindo, os remédios ele faz efeito. Por isso, tocamos o mínimo, tem momento. Vamos para o extremo. Vou tocar numa reunião de evangelização. Então vou levar meu violino, vou numa reunião de evangelização. Ou vou tocar em uma clínica de recuperação de dependente químico. Vou tocar num presídio. Então, tocamos na máxima. Por que tocamos na máxima? Vamos lá. Quando você vai numa reunião de evangelização, tem pessoas do mundo que está conhecendo a graça, recebendo o evangelho, que às vezes tem alguma dependência química, ou tem como que eu posso dizer, hoje em dia essa doença está normal, tem problemas psicológicos com depressão, ou a pessoa está lá nas clínicas de recuperação, tem problemas com as drogas. Então, quando você toca na máxima, você gera uma alegria em quem está ouvindo o som do instrumento. Isso gera a dopamina. E quando a dopamina entra no sistema imunológico da pessoa, essa dopamina ela gera a sensação da felicidade. Então, para uma pessoa que está depressiva, quando você vai fazer uma reunião, vai tocar essa pessoa com o sentimento da felicidade, ela tende a sair daquele local escuro, porque a depressão, ela trabalha, ela coloca a pessoa, né, que está naquela situação, quanto mais no escuro, menos alegria. Então, e quando a pessoa escuta e a dopamina e sente a sensação da dopamina, que é a sensação da felicidade, ela tende a ir à luz, local claro. Isso é a mesma coisa, uma pessoa que é um dependente químico, tem seus vícios.
Então, o sentimento da alegria vai suprir a necessidade, o sentimento de usar uma droga. Agora, se você vai tocar para uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que é dependente químico, no mínimo, quando você baixa, vou falar, quando você toca na mínima, você não gera a dopamina, você vai desacelerar todo aquele sistema da pessoa, todo o sistema nervoso vai ficar, você vai desacelerar. Desacelerando, a pessoa, o depressivo vai entrar no quarto escuro, a pessoa que é dependente químico vai sentir a necessidade de usar a droga. Por isso, nesses momentos nós tocamos na velocidade máxima. E por que no culto tocamos a média? Porque a média, ela é o equilíbrio. E dentro do culto, você tem os dois extremos. Tem aquelas pessoas que entram para ouvir a palavra porque está muito enfermo, está muito debilitado e precisa ouvir uma resposta do céu. E tem aquelas pessoas que está depressiva, que está tentando se livrar do mundo das drogas e vai escutar uma palavra. Então, no culto, é na média. Por isso que o músico, nós temos que entender qual que é o sentimento do culto, qual que é o sentimento de quem está atendendo, qual que é a luz que Deus deu para o irmão que está atendendo. Da média para a máxima, nunca para o mínimo. Se o irmão está devagar, nós temos que ajudar ele a entrar. Então, a média. Se Deus deu uma luz para o irmão, uma visão, e o fundamento da palavra foi de alegria, porque ali precisa, então nós vamos da média para a máxima. Então no culto, começou o culto, como que é? Na média, porque você está no meio do caminho, você não atrapalha nenhum dos lados, você está ali, ó, porque quem vai fazer a obra é Deus, na palavra, no sentimento que Deus vai dar para quem está atendendo, para o cooperador, para o ancião. Agora eu vou tocar, tenho o prazer de servir a Deus com o meu instrumento. Vou tocar numa reunião familiar para enfermo, vou tocar dentro de um hospital, o mínimo, a mínima. Eu vou tocar numa clínica de recuperação, vou tocar numa reunião familiar para uma pessoa que está com depressão, vou tocar para quem tem seus vícios do mundo, na máxima, sempre na máxima. Por isso que eu falo, a obra de Deus é tão bonita. E quando nós pegamos o nosso instrumento, pegar o inário, para tocar o simples que está escrito, sem inventar rodeio, sem inventar nada, tocar o que está escrito, da forma que a luz que Deus deu, de uma forma de não perder o sentimento do hino, não perder a poesia do hino, meu Deus do céu, nós temos, tem certeza, quem toca dessa forma, nos ambientes que Deus coloca, você para ir com o seu instrumento, você vê obra. Você quer ver obra? Toca dessa forma que você vai ver obra, que Deus vai começar a trabalhar, tá bom? Ah, irmão Elias, e para tocar, como que eu vou colocar expressão nos hinos? A expressão tem... Vamos falar, tem as velocidades, as expressões é de acordo com o sentimento. Tem hino que todos os versos, né, as estrofes, depois é um outro assunto para a gente falar. A diferença de verso para estrofe. No outro vídeo nós podemos falar. Então, todas as estrofes, vamos falar, tem estrofe que tem 4 ou 5 versos. Às vezes um verso é aquela que você está se ajoelhando, indo lá conversar com Deus numa oração. E depois dois versos na mesma estrofe já é a resposta de Deus para sua oração. Então, é tema para um outro vídeo. Então vamos focar. A média, o mínimo, a média e a máxima. Tocando dessa forma, da forma que... Por isso que Deus deu essa inspiração para os irmãos, para não perder o sentimento do hino. E o nosso instrumento entra em lugares, o som do nosso instrumento entra em lugares no íntimo de uma alma, no íntimo de um coração, e ajudar que um remédio faça efeito dentro de um organismo e que uma alegria
de escutar o som do nosso instrumento façam com que a pessoa esqueça a vontade de usar uma droga e a vontade de se trancar dentro de um quarto escuro. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos.